falar sobre a elaboração do relatório. Por que a gente vai falar da elaboração do relatório? Porque o que a gente tem que entender, quando eu falo desse nosso terceiro semestre, né, é que, na verdade, agora a gente precisa apresentar o que a gente fez ao longo dos primeiros semestres, primeiro e segundo, e quais são os resultados que a gente obteve até agora. Então, por que a gente faz um relatório? Primeiro, para apresentar resultados, organizar ideias, vender a ideia, para eu mesma, a professora Manu, guardar os dados que vocês encontraram, às vezes, lógico, aqui, para determinar ações futuras, isso daí não vai ser muito na minha situação como professora, mas se a gente fosse uma empresa, né, uma indústria, eu conseguiria depois olhar esse resultado, esse relatório e ter ações para corrigir aquilo que a gente teve de certo ou de errado e assim por diante, e também para avaliar o que a gente está fazendo, né? Porque, assim, se a gente pegar tudo que a gente fez até agora e eu não pôr em lugar nenhum e nem fizer vocês colocarem, o que provavelmente vai acontecer? Nossa, gente, não está aparecendo para vocês a apresentação. Vocês nem me falam. Mas tudo bem, ficou aparecendo na carinha de vocês. Pareceu só seu rosto, professora. Achei que fosse isso. Não, vou pôr a apresentação. Então, então, a gente precisa, então, a gente vai utilizar o relatório. Isso serve para qualquer lugar que vocês façam relatório, para apresentar os resultados, organizar as ideias, vender a ideia, arquivar os dados, determinar ações futuras, tanto de correção como de melhorias, e também para usar como avaliação, tá? Avaliação daquele departamento. Porque a gente fala de relatórios, não é só no desenvolvimento de produtos que a gente trabalha. Tem relatórios mais simples, óbvio, que vocês não têm que fazer introdução, enfim, vocês só vão apresentar os resultados, mas tem relatórios que vocês precisam de mais informações, porque, por exemplo, eu peço lá para vocês falarem sobre... Fugiu o nome. Sobre o comércio do pão de queijo, por exemplo, tá? É uma coisa que eu pedi para vocês falarem. Quanto que se vende, quem compra, qual é o consumo, enfim. A gente pediu para vocês pesquisarem sobre isso. Hoje, no Brasil, a gente tem aí um consumo, vamos supor, de 50% da população come pão de queijo. Daqui 3 anos, e aí eu coloquei esse produto no mercado, não teve uma boa saída. E aí, daqui 3 anos, eu tento incluir esse produto de novo no mercado. Aí, o que acontece? Eu olho lá, na época era 50%, não teve muita saída. Caiu o consumo de pão de queijo. Então, eu vou ter que fazer um trabalho de marketing melhor, de produzir um produto melhor, fazer uma embalagem diferente. Então, são situações que eu posso usar lá na frente, tá? Então, eu volto, óbvio, igual a gente está fazendo agora online, mas a gente pode fazer tanto físico como online. E hoje em dia, nas empresas, a Adriana pode até falar para a gente, provavelmente é tudo online, tá? Às vezes até tem um papel para fazer algumas anotações, mas o resultado final do relatório é entregue online, às vezes a própria empresa elabora um aplicativo, enfim. Estou errada, Adriana? Não, é dessa forma mesmo. Passa por e-mail e apresenta, às vezes. Então, assim, é importante, tá, gente? Por mais que você... igual, o Adriano veio conversar comigo. Professora, eu não tô achando... Opa! Não tô achando... sobre informação do comércio e tudo mais. Daí eu falei, aí eu já entrei lá no Google na hora, já mandei um monte de artigo para ele, falei, vai ter que ler. Porque ele precisa vender da ideia. Então, imagina assim, igual você, o grupo do Adriano também é da Dirce, sobre carne de porco, né? Vai carne de porco no produto deles. Imagina se fosse para um país que não consome porco. Eu preciso ter esses resultados, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, por isso que é importante essas informações, tá? A introdução, que é o que a gente ainda está, e está tranquilo. Por que é importante, tá? Aqui está trabalho acadêmico, mas é como se fosse uma redação, mas eu posso fazer ela a partir de vários apanhados,
tá? Então, eu não preciso fazer a redação da minha própria cabeça, eu posso pegar a informação de outros autores, tá? E aí organizar. Eu não posso simplesmente pegar uma frase, dar Ctrl+C, Ctrl+V e falar, tá certo. Eu tenho que, normalmente, redigir o que eu escrevi, tá? Então, eu posso pegar várias ideias, mas eu sempre tenho que redigir. Por quê? Porque eu não posso ter uma situação que a gente chama de plágio, tá? O que é plágio? É eu pegar a ideia de outras pessoas e usar como minha. Tá? Igual se hoje a gente fosse publicar o artigo de a introdução que vocês fizeram, provavelmente o nosso trabalho seria considerado como plágio. Por quê? Porque, professora, mas eu não fiz por mal, enfim. Mas você copiou a ideia e ainda nem deu a fonte, você não deu os créditos. Por isso que a gente precisa pôr as informaçõezinhas lá, entre parênteses, que é o que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, além disso, a introdução deve motivar o leitor a virar a página e tentar e fazer com que ele leia o restante do trabalho, tá? Então, não adianta encher de linguiça e também não adianta escrever pouco, eu preciso vender. Então, isso que é muito importante, a introdução me auxilia no vender, tá? Vender a minha ideia, não é vender o produto, é vender a minha ideia. E é importante por quê? Porque ali eu vou explicar os principais conceitos para compreender aquele texto ou para entender aquele relatório. Por isso que eu peço para vocês fazerem... Ai, Jesus... tá aqui. Foi lá pro final, mas não tem problema. Por isso que eu falo para vocês fazerem igual um funil. Tá vendo aqui? Tem um funil, né? Então, o que eu pedi para vocês falarem? Para vocês falarem primeiro do produto em si. Então, vai falar do histórico, depois das características, da importância, da legislação. Isso, no máximo, 2 parágrafos. Depois, comércio do produto a ser desenvolvido. Aqui, por que eu preciso entender o comércio do produto a ser desenvolvido? Então, igual o Adriano falou, mas não tem específico. Não tem. Às vezes eu não vou achar específico lá pão de queijo para veganos. Mas eu vou saber sobre pão de queijo e o que o vegano representa nesse mercado todo. Então, eu consigo saber qual que é o crescimento dessa população, então, qual que é a possibilidade de dar certo esse meu produto. Porque, imagina assim, eu pensei em desenvolver um Doritos, tá? Eu até pensei no Doritos porque ele está aqui na minha frente. O Doritos, um exemplo, a gente tem que situação. Até essa semana eu fiquei não sei se vocês sabem, a Walmart está fechando aqui em Londrina, né? E aí eu fui lá na Walmart e fui comprar Doritos. Não tinha, só tinha os bem pequenininhos, que é tipo para lanche infantil, para levar na escola, um piquenique, sei lá. E aí eu falei, nossa, e aí você olhava todos os outros chips, todos os outros, com quantidade ainda. Então, assim, então, o Doritos, eu já tenho uma característica legal. O Doritos, eu não tenho só o vermelho, eu tenho um amarelo, eu tenho um azul, eu tenho outras cores lá, tem um prata, cada um está relacionado com uma quantidade de pimenta. O primeiro que sai, gente, é o vermelho, tá? Então, isso tudo eu consigo olhar para eu pensar, como que eu vou vender? Qual que eu vou desenvolver? Isso é para a indústria entender, se vocês trabalharem nessa área, ou uma empresa, independe, é que vocês entendem que tem possibilidade de venda. No Brasil ninguém conhece esse produto, mas na Argentina conhece. Então, lá na Argentina, o pessoal que consome sopas gosta de comer com Doritos. Então, eu posso entender que eu consigo associar com outro produto e vender, tá? E aí, falar do público-alvo, né? Quem que é meu público-alvo? Então, por exemplo, das meninas, do pão de queijo. Mas não é simplesmente um pão de queijo, é um pão de queijo vegano, que tem outras funcionalidades. Até eu pedi para elas corrigirem. Focar. Tá, é para vegano, é para pessoas que são intolerantes à lactose, porque eu não vou ficar falando de todos esses grupos. Eu posso citar como exemplo depois, mas a princípio para veganos. Então, o que o vegano...
quem é o vegano? Como que o vegano busca alimentação? Qual que é a situação de vida do vegano? Então, por isso que eu preciso entender quem é o vegetariano, tá? E aí, as características nutricionais do produto. Então, tem itens benéficos? Gente, todo produto que tenha uma fibra é um item benéfico. Proteína, ele é rico em proteína, é um item benéfico. Ele é rico em prebiótico, probiótico, vitaminas, sais minerais. É benefício para quem consumir. Óbvio, eu tenho 100 ml do produto, eu tenho lá a presença de 0,05 de vitamina C. Tá, qual que é, por exemplo, o que é a recomendação diária para vitamina C? Para vitamina C é 0,01. A gente tem 0,05. Então, ela está suprindo essa quantidade de vitamina C e isso vai me trazer um benefício. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. E aí, até eu falo de vitamina C, cadê? Falo depois. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa referenciar ou citar da onde eu tirei. Antes da gente vir para cá, eu vou mostrar o ideal para vocês fazerem as pesquisas de vocês, tá? Então, a gente vai lá no Google. Dentro do Google, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever aqui em cima, ou onde apareceu o Google, que o meu já entrou direto. Mas eu vou escrever acadêmico, que automaticamente ele vai abrir. Tá vendo aqui, ó? Google Acadêmico ou Google Scholar, tá? Que ele usa as duas nomenclaturas porque a nomenclatura é em inglês. Então, aqui, eu tenho o quê? Eu tenho artigos científicos que foram estudados, que tem teoria por trás e que normalmente foram testados. Não é simplesmente uma informação, como se eu entrar aqui no Google e colocar lá, vamos supor, manga benefícios, ó. Então, por exemplo, o benefício da manga para o intestino. Aqui é uma reportagem da Veja. Posso levar em consideração? Depende, tá? Porque eles querem vender muito e às vezes eles não tiram nenhuma pesquisa. É igual o Google não, aquele programa que passa na sexta-feira à noite. Gente, tem coisa que eles falam lá que eu falo, Jesus, amada glória, não dá, tá? Não bate com os estudos, com as informações que a gente tem. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas beleza, aqui eu peguei a Veja, né? Que deve ter pesquisado em algum lugar, até olhei ali, ela fez uma pesquisa num artigo do Texas, de uma universidade do Texas, mas vamos aqui, ó, minhavida.com.br, tá vendo aqui em cima? Esse é o site, é um blog, tá? Ó, tá escrito aqui por Tatiane Gonçalves, beleza, tem o nome da pessoa, mas quem é Tatiane Gonçalves? O que ela fez? De onde que ela tirou essas informações? E aí, até eu achar isso, em vez de facilitar a minha vida, possivelmente vai atrapalhar. E se fosse para a gente apresentar esse trabalho numa feira, num congresso, ou colocar lá, a gente mandar para a Folha de Londrina publicar, enfim. Um exemplo, tá? Provavelmente não teria muito, como que eu vou dizer para vocês, muita referência, não seria, tipo, não, é bem feito, às vezes está bem escrito, mas às vezes não, as fontes não são tão confiáveis, tá? Então, por isso que eu peço para que vocês não usem, tipo, minha vida, tua saúde. Gente, uma coisa que, infelizmente, a gente não deve usar, mas eu acho muito bom, tá? Eu acho, às vezes eu leio por ele, porque ele está bem resumido, é o Wikipedia, tá? Só que daí o que eu faço? Eu leio por ele e vou procurando as informações em outros artigos. Então, não tem problema vocês fazerem isso, tá? Ó, um site que vocês podem até pesquisar é nesse Info Escola, tá? Aqui, normalmente, alguém da área que escreveu, é bem escrito, tem ali das fontes, da onde que ela retirou as informações, ó, tá vendo? Não tirei daqui a informação que a gente vai trabalhar depois, mas
Ó, pode ver que tem alguma... Ó, pegou informação da Embrapa. Se você falar assim, eu não fiquei muito fã desse texto, então o que eu faço? Eu pego um desses links aqui, jogo lá e pesquiso lá. Tudo bem? Tranquilo, gente? Até agora? Querem falar alguma coisa? Perguntar? É que eu vou falando, pode falar. Eu acho que eu tô com saudade ainda de falar, porque a gente não fala mais nesses dias, né? Tá tranquilo, professora. Então tá. Qualquer coisa vocês me gritam aí, tá? E aí, o ideal é procurar aqui, tá, gente? Ó, então vamos lá, manga foi o que a gente procurou lá, né? Então, ó, aqui já até eu tinha entrado, porque eu montei um exemplo ali para vocês para explicar uma outra situação. Então, por exemplo, ó, aqui tem vários sites. De um site você vai pegar uma informação. Oi. Saiu parou. tela. Obrigada. Kellen entrou, não entrou com o e-mail quase que eu não te vejo, hein, Kellen? Cheguei. Desculpa, eu tava fazendo a atividade aqui da Ana Laura e eu me perdi no tempo aqui. Sem problema. Agora tá aparecendo para vocês? Está. Então, eu venho aqui, me escreva, eu quero saber sobre desenvolvimento de produtos. Deixa eu ver. Desenvolvimento de produtos manga. Tá, um exemplo. Ninguém está trabalhando com manga, assim, ninguém fala que eu estou beneficiando nenhum grupo. Tá, então, ó, aqui desenvolvimento de bebidas mistas à base de manga, maracujá e caju, além de prebióticos. Esse site, por que não entrou? Professora. Oi. Quem está usando o celular é mais ou menos a mesma coisa que você está explicando aí, não? Sim. Mesma coisa, André. É que meu telefone está carregando, mas daqui a pouco eu entro nele e mostro para vocês. Tá certo, obrigada. Mas é praticamente a mesma coisa, só que vai estar menorzinho e, tipo, você não usa o mouse, né? Mas é quase a mesma situação. Então, ó, por exemplo, aqui nesse artigo, tá falando sobre os sucos. Ó, ele começa falando sobre o consumo de suco, depois fala o segmento de bebidas, o que a legislação fala. Não é uma coisa que eu tiro simplesmente da minha cabeça e falo, eu acho legal isso, né? Aí aqui, ó, a gente estava falando dos benefícios. Olha aqui, ó, ele fala da cerola, que ela é rica, no que ela é rico. E aí eu, por exemplo, é rico em licopeno. O que o licopeno faz de bem para a saúde das pessoas? Então eu posso falar, é rico em licopeno e tem como benefício a antioxidação, né, das células. O que é a antioxidação das células? O benefício de antioxidante é que faz com que as células envelheçam mais devagar, tá? Então, isso é uma situação. E aí eu vou montando, pegando itens, pontinhos de cada frase e vou montando o meu texto, tá? Até por isso que eu falei, vamos trabalhar junto. E lá naquele Word lá, porque daí vocês já conseguem ver o que o grupo fez, como que fez, vocês conseguem adicionar mais alguma coisa, melhorar, tá? Eu sei que para muitos é muito novo tudo isso, mas no fim vai dar tudo certo. Então, eu vim aqui, peguei a informação, então eu peguei lá. Vamos supor que eu peguei um texto, eu peguei outro exemplo aqui, que eu vou voltar lá para minha... E escrevi, tá? Vocês estão vendo? Ó, escrevi aqui o texto desse lado... Deixa eu pegar um marca-texto. Ó. Marca. Ó, tá vendo aqui, né? Aqui eu escrevi todo o texto, tá? E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso citar quem é a pessoa que escreveu esse texto. Tudo bem? Aqui no nosso lado... Ai, gente, cadê meu mouse? Aqui, onde estão essas duas bolinhas vermelhas, aqui embaixo é o nome dos autores, tá? Aqui em cima é quando que foi feito. Isso é a primeira coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho quantos
Autores, eu tenho a Renata, eu tenho o Thierry, a Cláudia, o Roberto e a Cássia, tá? Eu tenho 5 autores. Imagina se eu pegasse esses 5 autores e escrevesse aqui. Tomisch, depois Amaral, Junqueira e Pereira. E depois 2005. Como tem mais de duas pessoas, 2 autores, eu uso essa frase aqui, ó, o et al, tá? Deixa eu só mudar a cor para vocês verem onde eu estou falando. Ó, tá vendo onde eu estou marcando em azul? Estão conseguindo ver? Sim, prof. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou referenciando esse texto. Então, eu peguei, pus lá, o primeiro, Tomisch, que é da Renata, tá? Ela aparece primeiro por quê? Porque ela deve ser a autora principal do artigo, tá? Normalmente, os últimos é quem ajudou em alguma coisinha. Então, eu pego esse sobrenome, o Tomisch, coloco aqui, como tem mais de 2 pessoas, eu vou fazer o quê? Eu escrevo et al, que é em grego, em alguma coisa desse tipo, que quer dizer, e tem mais, e outros colaboradores, tá? E aí eu coloco o ano que foi publicado esse artigo, que aqui tá 2005, que é nesse primeiro... Gente, vocês não têm noção, eu tô escrevendo com a mão no vidro, no computador. Deixa eu voltar para a seta. Aí aqui, tá vendo aqui, ó, Campinas, janeiro, março, 2005, tá? Isso daqui eu só faço o quê? Eu só citei, tá? E aonde que vai daí essas informações? Daí no final do trabalho, eu preciso montar o quê? As referências bibliográficas. Isso eu creio que vocês já viram uma apostila, já viram um livro. Sempre no final a gente põe as referências, tá? Que aí eu preciso escrever essas referências. Aqui eu já vi que eu fiz um negócio errado, tá? Eu esqueci da Cássia. Mas eu vou mostrar para vocês, vou ser bem legal com vocês, vou ensinar um negócio. Volto lá na Cielo, tá vendo? Que é onde eu abri, que é dentro do Google Acadêmico, ele me abriu esse artigo. Gente, eu só sei nesse site, quando abre o Google Acadêmico dentro do Cielo, o Cielo abre dentro do Google Acadêmico, dá para fazer isso, tá? Vocês estão vendo aqui no canto direito de vocês? Tá escrito assim, ó, how to cite this article, né? Então, como citar este artigo. Eu clico aqui e está pronta a minha citação. Daí eu só preciso escolher que normalmente a gente usa o da ABNT, tá? Mas não tem problema vocês pegarem os outros também. Seleciono aqui, copio, vou lá no meu artigo. Tá vendo aqui, ó? Vou aqui no meu artigo, colo e ponto. Oh, não colou, mas tudo bem. É só copiar ir lá e trazer que ele copia, tá? Que é o que eu fiz aqui. Eu copiei desse artigo, eu copiei qual era a referência bibliográfica. Eu já copiei pronta, tá? Então, o que vai primeiro? Então, professora, eu copiei pronta, mas você falou que é só nesse caso quando aparece Cielo lá. Quando não aparece Cielo, vocês vão ter que montar. Como que a gente monta? Primeira coisa, nome dos autores. No nome dos autores, eu faço o quê? Eu ponho sempre o último sobrenome, vírgula, e o restante do nome. Eu posso abreviar com as primeiras iniciais de cada um, não tem problema, tá? Ou eu escrevo, se para o primeiro eu escrevo Renata Graça Pinto, para todos os outros eu vou escrever o nome completo. Se no primeiro aqui eu escrevesse Tomisch, vírgula, R, ponto, G, ponto, P, ponto, ponto e vírgula, todos os outros teriam que ser assim também. Daí seria Tomisch, vírgula, T, ponto, R, ponto e vírgula, e assim por diante, tá? Isso, então, é o nome das pessoas. E aí eu escolho. Por mim, não faz diferença isso, tá? Depois disso, o que eu faço?
Calma aí. Eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar, Jesus. Como é que volta isso? Coitado de Jesus, a gente fica chamando ele, né? Nem tem nada a ver com isso. Eu vou pegar aqui, ó, metodologia. Tá vendo aqui o título aqui em cima? Embaixo da primeira bolinha. Tô riscando errado. Deixa eu voltar para a seta, que eu acho que é mais fácil. Aqui, ó, onde está a minha seta, debaixo desse primeiro círculo vermelho, tá o quê? O nome do artigo. Então, era Metodologia para Avaliação das Boas Práticas de Fabricação em Indústrias de Pão de Queijo. Tá? Então, esse é a coisa. O que eu faço? Copio lá e escrevo aqui. Acabou, mais nada, ponto. Depois disso, eu vou colocar o quê? O nome da revista, tá? Então, eu coloco o nome dos autores, o título do artigo, ou da onde eu estou pesquisando. Aí eu vou colocar o nome da revista, que está aqui também já. Ciência e Tecnologia de Alimentos. Onde que ela foi feita, tá? Em qual cidade, estado, porque às vezes só aparece estado, às vezes aparece cidade, às vezes aparece só país, enfim. Você coloca o nome da cidade aqui, tá? Aí depois você vai colocar. Isso tudo é só vocês procurarem no artigo que normalmente tem. Aí, volume 25, número 1, página 115 a 120. Eu, às vezes, nem ponho páginas, tá? Se vocês não quiserem pôr também, não precisa, podem ficar bem tranquilos. E aí, aqui tá março de 2005, que é quando foi feito e que já tá até aqui, ó. Campinas, janeiro a março de 2005. E aí, eu não peguei de um site, gente. O que eu vou fazer? Eu vou escrever, vou dar ponto e vou escrever disponível em, coloco o site. E quando eu acessei aquele site, tá? E tá aqui, ó. Quando que eu acessei esse site? Oh, Jesus. Que foi hoje, agora há pouco. Vou colocar a data, que foi hoje. E o link. Ah, não, mentira, gente. Esse último aqui tá errado. Eu vou até arrumar já, calma aí. Eu vou até arrumar. E aqui a gente faz assim, a gente faz ao vivo e a gente erra também, tá? Então, eu vou colocar um exemplo aqui que eu vou disponibilizar lá no Google Class com essa apresentação, tá? Então, sobrenome, autor, nome, autor. Ponto. Título do artigo. Ponto. Nome da revista. Ponto. Cidade ou estado, enfim. Ano. Aí, daí, disponível em colocar o nome do site. O link do site, né? Não, o link. O link do site. Ponto acessado em colocar a data. F5. Vamos lá. Vocês entenderam? Querem que eu volte alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Gente? Não, Pro, tá tranquilo. Todo mundo tá tranquilo? Tranquilo, Pro. Então, calma aí. Vamos lá. Ah, professora, acho que sim. Na hora acho que vai surgir algumas dúvidas, mas por enquanto tá tudo bem. Aí qualquer coisa, vocês me perguntam, gente, podem ficar tranquilos. Mas assim, eu falei, eu acho que é importante eu passar e a gente tá online, daí vocês veem minha cara, é mais fácil de vocês participarem. E as dúvidas já vai surgindo ali, a gente já vai pondo, né? Então, fica mais tranquilo. E aí, uma coisa, isso daqui é de um trabalho específico, eu vou falar, mas não é para denegrir vocês, tá? É só para a gente corrigir. E isso para o outro grupo não fazer também. O que vocês fizeram lá no grupo do Pão de Queijo? Vocês pegaram lá a tabela nutricional inteira lá de alguma coisa,
Até a pessoa não tá aí, né, que fez, mas tudo bem, vou explicar para vocês, enfim. E aí colocou só as informações, deu Ctrl+C, Ctrl+V e jogou as informações lá. Até escrever isso lá na correção. Gente, agora vocês pegam essas informações e façam o quê? Transforme em um texto, né? Aí, olha aqui. Então, aqui, eu peguei uma bem simples, eu peguei da manga, depois eu estava falando bastante de manga, tá? Enfim. E aí, aqui a gente tem proteínas. Em 100 gramas de uma manga, a gente tem 0,5 gramas de proteína. Gorduras eu tenho 0,3, carboidratos eu tenho 11,7 e fibras eu tenho 2,9. A gente pode entender aqui que a manga tem muita fibra. Por mais que não é, nossa, super, mas a gente tem 3% de fibra. Isso contando água, contando tudo. A gente tem 3% de fibra. É bastante, tá? E aí, ó, eu sei que ela vai ter vitamina A, vitamina C, entre outros. E aí, o que eu fiz? Eu falo sobre a manga. Então, a manga é produzida pela mangueira. Coloquei o nome, porque como é uma planta, eu preciso identificar qual que é o nome oficial. Da onde que ela originou, né? Então, ela é uma fruta nativa originária da Ásia e possui diversos benefícios, devido à presença de fibras, vitaminas A, C, e por isso auxilia no combate do escorbuto. Bom, eu peguei essa tabela, escrevi mais coisas sobre ela, mas eu já traduzi ela em 4 linhas. Vocês conseguem ver isso? Entender? Porque, assim, uma coisa que é importante, na introdução, eu não posso ficar colocando tabela, foto, figura, isso eu vou colocar lá nos resultados. Mas daqui não é uma coisa que vocês fizeram, é uma coisa que vocês encontraram, acharam num site, enfim, num artigo. Então, aqui, vocês precisam reescrever, escrever em formato de texto. Mas eu não vou falar, tem 0,5 de proteína, 0,3 de gordura, 11 de carboidrato, não tem necessidade. Eu vou falar o quê? Dos benefícios, que é o que eu falei para vocês, o que vocês precisam escrever. Tudo bem? Tranquilo, gente? Quem está falando aí? O Adriano? Não, mas gente, pode falar, não está me incomodando, não. Não é Adriano, ele está em silenciosinho, está quietinho. Bom, assim, como eu estava comentando, quem chegou um pouquinho antes, nenhum trabalho ficou horrível, tá? Nenhum, de verdade. Até algumas pessoas me surpreenderam nas escritas, tá? Mas dá para melhorar ainda, né? Então, até o Adriano, eu vou já falar aqui na frente de todo mundo, dar uma puxada de orelha. Eu vou parar a gravação, gente, calma aí. Só para não... gravação. Tá gravando agora. Então, vamos lá. Então, aqui é uma introdução. A minha introdução deu uma página e um tantinho. Então, por exemplo, aqui no início, tá? O que era o meu produto? O meu produto era um mousse vegano adicionado de goma e tinha outro inhame, se eu não me engano. Não sei se a gente tirou no final. Mas esse era o nosso produto de início, tá? E aí a gente começa falando sobre os hábitos de consumo alimentar. Por que eu falo desses hábitos? Porque as pessoas começam a mudar os seus hábitos de consumo. E muita gente tem acontecido o quê? Tem se tornado vegano. Muita gente, muita gente. E aí eu falo sobre o aumento desses grupos, né? Que, por exemplo, aqui eu comento sobre saúde, ética, meio ambiente. Isso são coisas que pessoas começam a mudar ali os seus consumos alimentar. Daí, ó, de acordo com a sociedade vegetariana, eu defini o que é o vegetariano, né? Só que dentro do vegetariano, eu tenho o quê? Eu tenho vários grupos específicos. E aí eu tenho o vegano, que é diferente do vegetariano, tá? O vegano é uma filosofia de vida, que não explora ou usa o animal, tá? Para nada.
Então, mas eu uso shampoo que é testado em macaco. Então, você não é vegano, você pode ser vegetariano, tá? E aí eu falo aqui sobre... professora, eu não entendi muito bem aquela parte de consumo. Por exemplo, aqui eu não tinha muito o que falar sobre doces para veganos. Tipo, sobre mousse. Não achei muita informação. Então, o que eu faço? Eu falo sobre o consumo de produtos vegetarianos ou veganos. Então, ele tem aumentado, em média, 40% ao ano, tá? E aí, então, assim, eu estou vendendo o meu produto. Então, eu estou falando, tem saída, beleza? Vamos fazer que eu vou ter um resultado legal. E aí, as pessoas começam a buscar alimentos que têm características como textura, sabor, aroma, né? Falo sobre as características. Por exemplo, como eu usei as gomas e o inhame, eu falo aqui, sobre estabilizante, emulsificante, falo sobre a produção, né? Então, isso tudo são informações que eu vou colocando. E aí, deixa eu ver se eu consigo. E aí, bem no final, eu não falei muito sobre o mousse e tudo mais. Por quê? Porque eu não tinha muita informação. Eu falo, por exemplo, que as gomas, além das gomas, eu também consigo utilizar amido como espessante das sobremesas geladas, que era o meu caso, era uma sobremesa gelada. E aí eu começo a falar do inhame, que ele é utilizado para a produção de vários produtos. Aí eu falo aqui, inhame é nativo de regiões tal, e é considerado nutritivo, tem um paladar, ele não dá gosto quase no alimento, então isso é muito legal. É um alimento vegetal, mas que é rico em fibras, tá? Ele tem bastante quantidade de fibras, não, fibras também, mas de proteínas. É rico em fibras, né? E além disso, ele tem complexos da vitamina B. Então, o que eu fiz aqui? Em uma página, eu falei tudo que eu tinha que falar e eu vendi o meu produto, tá? Vocês podem até ler depois com mais calma, né? Mas eu fiz o quê? Eu fui e vendi o meu produto. Então, por que eu pus essas informações? Para as pessoas entenderem que é um produto que pode e provavelmente vai ter saída, tá? Então, por isso que é muito interessante a gente fazer fazer esse apanhado de informações, né?